Graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira hoje para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos à palavra de Deus. Hoje, nossa palavra está lá no livro de Gênesis. Gênesis 41, 51, 52, os versículos. Amém? Capítulo Amém. 41 de Gênesis. Vamos falar de José. Vamos falar desse escolhido de Deus, né? E tem uma mensagem de Deus para a nossa vida hoje, algo precioso da palavra de Deus para nós ouvirmos hoje da parte de Deus, amém? Então, Amém. abra sua Bíblia, Gênesis 41, enquanto isso nós vamos louvar a Deus. Amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Jesus, eu te amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Jesus, eu te amo. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados, vamos consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco, Pai. Obrigada por mais um dia de vida, obrigada por todas as provisões, por tudo que o Senhor tem feito, curados, pessoas, curado aqui, Senhor, nossa alma, curado nós das nossas mazelas, das nossas dores. Te agradecendo, Pai, por cada vida que aqui está e já colocando cada um em tuas mãos para que o Senhor venha guardar, proteger e livrar de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Vamos então, sem demoras, lá no livro de... Vou me abaixar aqui porque eu não gosto que corte a cabeça, né? Lá no livro de Gênesis 41, vamos ler o versículo 51 e 52. Diz assim a palavra de Deus: Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Todos nós conhecemos a história de José. E lá no capítulo 37 de Gênesis,
vai falar que José era o filho de Jacó, né? Ali no capítulo 37 conta a história de José, né? Conta que o José teve um sonho. José era um escolhido de Deus. E já ainda na sua mocidade, bem jovem, no auge dos seus 16, 17 anos, ele ajudava o seu pai. Mas ele teve um sonho, recebeu uma profecia, e por causa dessa profecia, ele passou a ser odiado, passou a ser rejeitado, maltratado pelos seus irmãos, né? Que interpretaram José de uma forma, né, errada, achando que José se sentia melhor que eles, que José era, enfim, soberbo, mas José passou a ser rejeitado por causa deste sonho, dessa profecia, não é mesmo, que Deus entregara a ele. E José, nós sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de escravos, e José foi parar na casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, José era um homem bonito, né? Um jovem bonito. A esposa de Potifar olha, se interessa e quer, né, ter relações com ele, mas ele, em respeito ao seu patrão, ele não se deita com a mulher, é óbvio, é claro, mas ela investe contra ele e ele acaba indo parar na prisão, fica em torno de 12, 13 anos preso. Mas na história de José nós vemos que José não se vitimiza, que José não se entrega, né, ao vitimismo, não se entrega à dor, à rejeição, ao sofrimento, a tudo aquilo que ele veio passando, porque José era um escolhido de Deus, né? E na vida dele tinha um propósito, uma missão que Deus queria fazer, que Deus queria cumprir aquela profecia. Talvez você seja um escolhido de Deus, talvez você tenha passado por muitas dificuldades, assim como José na sua trajetória, na sua vida, né? História de humilhação, de rejeição. E José ficou lá na prisão 13 anos, né? Preso. Mas José foi útil lá também, mesmo estando na prisão. Mas um belo dia o faraó tem sonhos, né? E precisava de alguém para interpretar. E como José já tinha interpretado os sonhos dos prisioneiros lá naquele lugar, na prisão, um dia esse homem lembrou de José. E Faraó chamou José e José interpretou os sonhos de Faraó. E o Faraó o colocou para governar o Egito, porque viu que José era um homem sábio, né? Um homem com sabedoria divina, um homem que podia governar, um homem que era inteligente e abençoado por Deus, que tudo que ele colocava a mão ele prosperava porque era abençoado. E José passa a ser o governador do Egito. E agora José está falando e dando nomes aos seus filhos, que José teve 2 filhos, né? O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E a gente se pergunta, né? José foi rejeitado pelos irmãos, depois foi para a casa de Potifar, foi vendido como escravo, passou por humilhação na casa de Potifar, foi para a cadeia. Mas de tudo que José está declarando e falando na palavra de Deus é que o sofrimento da casa do pai dele foi o que marcou a vida dele. Mas José, mesmo agora nesse momento de vitória, momento em que ele dá nome aos filhos dele, José está glorificando o nome de Deus. José está dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Porque, amados, nós não podemos nos vitimar por causa das coisas que nós sofremos. Porque os escolhidos de Deus, todos eles têm uma história de vida, né? E a história de José é algo que nos deixa intrigado, né? Talvez você esteja pensando assim: eu, se tivesse passado pela metade, eu nem estaria de pé hoje. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus vem renovar em nós. Que nós passaremos por lutas, por ódio, por rejeição, talvez por perseguições, por situações que nós
temos que submeter a Deus, temos que entregar a Deus em oração, aumentar o nosso tempo de comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. José conseguiu superar, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Deus foi tratando as suas feridas, Deus foi curando José ao longo do processo difícil que ele passou. Pessoas de propósito, pessoas que Deus tem um propósito na vida delas, uma missão na vida delas, um lugar de destino, vão passar por processos difíceis e dolorosos. José passou, mas ele reconhece, né, o poder de Deus, a força que Deus deu para ele, todo o tratamento que Deus teve com ele para que ele esquecesse o sofrimento, a rejeição, né, o ódio com que ele foi tratado na casa de seu pai, porque era a família de José. Quem é que espera ser maltratado, rejeitado, ser vendido pela sua própria família? Ninguém. Mas Deus, porque ele colocou em oração, porque ele pediu para que Deus o tratasse e o fortalecesse, ele não parou. Quantas e quantas vezes nós ficamos paralisados no propósito que Deus tem para a nossa vida por causa de dor, por causa de uma palavra, por causa que muitas vezes também nós nos ressentimos, não pedimos perdão e nem perdoamos, né? Não pedimos desculpa, porque às vezes atitudes nossas também travam a nossa vida, travam as nossas bênçãos. E José, ele seguiu em frente. Seguiu em frente. Não quer dizer que ele tenha seguido em frente curado. Ao longo do processo, Deus foi curando ele, né? E ele não se paralisou por causa da rejeição, por causa das injustiças, né? Ele sofreu injustiça na casa de Potifar. Foi 13 anos preso. Era alguém para viver amargurado, triste, cabisbaixo, caído. Talvez nunca mais se levantar. Mas a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus, nosso Deus é Deus de recomeço. Deus nunca vai deixar aqueles que o procuram em oração, que pedem força, que pedem cura, que pedem favor de Deus, a graça de Deus para a sua vida. Deus nunca vai deixar esse caído. E a história de José serve de testemunho. A história de José, a história desse escolhido que sofreu, teve uma vida sofrida, mas ele não se paralisou por causa disso. Ele disse: eu preciso olhar para frente, caminhar, andar, porque Deus tem um propósito com todo sofrimento, com toda a dor, com toda a luta. Deus tem um propósito. Como eu disse no início, toda pessoa tem uma história de vida. Talvez a sua história de vida vai servir para levantar outras pessoas, para que outras pessoas olhem e digam: se ele passou por isso, por tudo isso, e o resultado é esse, eu também posso. Eu também posso vencer. Vencer a dor, vencer o sofrimento, vencer a rejeição, vencer o abandono. E José venceu. Mas no fim, quando estava recebendo as suas bênçãos, né? Porque filhos são bênçãos de Deus. Ele disse, ele deu ao primeiro filho o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E que Deus nos ajude a esquecer, irmãos. Esquecer todo o sofrimento. Não nos vitimarmos, né? Não já contaminar o nosso coração já lá na frente, lá no futuro. José submeteu toda a dor, todo o sofrimento a Deus e Deus foi curando ele. Deus fez ele esquecer. Amém? Amém. Vamos profetizar em cima dessa palavra e não só profetizar, porque profetizar é bom. Mas o que Deus quer é tratar o seu coração, é tratar a sua alma, para que você esqueça o que você sofreu. Pessoas que passam por processos difíceis, e a gente vê através de testemunhos. Pessoas que passaram por rejeição de pai, de mãe, maus tratos, físico, mental, todo tipo de coisa, a gente ouve testemunho. Mas tem outras pessoas que Deus quer abençoar através da vida dela. E através da vida de José nós vemos que Deus pode nos fazer esquecer todo o sofrimento que pessoas nos causaram. Ou até mesmo nos fazer entender que aquilo vai colaborar para o nosso bem. Ah, é mal, mas colabora para o meu bem. Né? José tinha um destino e Deus precisou trabalhar na vida dele para que ele chegasse a esse destino. E o nome que ele deu ao segundo filho
Ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar, né? Na terra onde tenho sofrido. Então talvez você olhe para esse lugar onde você está e diga: será que pode vir algo bom, nascer algo bom desse lugar onde eu tenho sofrido tanto? Onde eu tenho sido perseguido, onde tenho sido caluniado, difamado, onde tenho apanhado talvez, alguém que sofra de violência, que esses dias Deus me colocou na minha mente de orar por quem sofre violência física, violência doméstica. Mas veja o que Deus diz, veja o que José declara e diz: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, Deus tem recomeços, Deus tem coisas novas, Deus tem bênçãos para colocar nas nossas mãos. Mas nós precisamos passar pelo processo de sermos moídos, de sermos provados, para sermos aprovados por Deus. Então, a sua dor pode ser um testemunho de força, de renovo, de recomeço para outra pessoa. Assim como a vida de José, ele chegou aonde ele tinha que chegar. Ele recebeu o que a profecia anos atrás dizia. Pode levar 13, 14, 15, mas Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Então, todo o sofrimento que José passou, todo o processo difícil e doloroso que José passou, teve um final feliz, teve um final, né, que ele glorificou a Deus. Não foi ele, não foi a força dele, foi Deus, né? Foi Deus. Muitas pessoas vão olhar e vão dizer: como é que ela conseguiu passar por isso? Foi Deus, amados. Foi Deus e sempre será Deus. Glorifique o nome de Deus. Não esqueça de Deus quando você estiver sendo exaltado, quando você estiver sendo abençoado, porque há tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Passou pelo tempo da humilhação, o tempo da rejeição, passou por injustiças, mas Deus não esqueceu dele. Deus não só não esqueceu, como curou, como abençoou, como prosperou. E Deus faz isso, meus amados. Quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós nos apegamos a Deus, e Deus disse para mim: Carla, 2025 é tempo de se apegar comigo. E eu me apeguei a mais ainda, porque o ano bom, esse 2025, né? Ano de muitas lutas, de muitas batalhas, mas eu tenho me apegado com Deus, porque eu aprendi pela história de Jesus também que os escolhidos de Deus, aqueles que Deus escolhe para um propósito, para uma missão, não será fácil, mas o que nós temos que fazer é nos apegar a Deus, porque o nosso testemunho de vida vai falar por nós. As nossas lutas vai servir de testemunho amanhã para alguém, vai servir de exemplo para alguém, e que nós possamos olhar para a história de José. Tá aí uma pessoa que não tinha condições, mas ele se apegou com Deus. Ele entregou tudo em oração, colocou no joelho sua dor, seu sofrimento, e Deus fez ele esquecer de todo o sofrimento. Deus abençoou ele aonde, no lugar, né, onde ele tinha sofrido. Receba essa palavra, uma palavra profética para mim e para a sua vida. Quem sabe tem alguém que você precisa pedir perdão. Quem sabe os relacionamentos terminaram e você ainda está chorando, amargurado, triste, paralisado, e não está olhando para frente, não está olhando para coisas novas, para novos recomeços, novas conexões, novas amizades, novos relacionamentos, né? Deus tem coisa boa, meu irmão. Deus tem promessa na sua vida. Então, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Receba essa palavra que vem direto do coração de Deus e não sofra mais. Entregue seu sofrimento, sua dor, tudo em oração. E Deus vai fazer você esquecer. E José disse: Deus me fez esquecer o sofrimento e toda a casa de meu pai. E me fez prosperar. É Deus e sempre será Deus. Amém? Amém. Vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento e proteção, e vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória Amém. a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos orar, né? Vamos entregar tudo a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem preparado aí para nós um tempo de alegria, um tempo de se alegrar na presença de Deus. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, por cuidar de mim. Obrigada, Senhor, por cuidar de cada irmão, cada filho e filha que aqui está, Senhor. Obrigada por cuidar, Pai, das nossas dores, das nossas rejeições. Ainda que passemos por processos difíceis, Pai, e muitos estão passando, Senhor. Muitos que estão aqui com toda certeza são escolhidos de Deus, escolhidos para uma missão, para um propósito. Mas talvez eles não estejam entendendo, Pai, porque são incompreendidos, mal interpretados, julgados, criticados, rejeitados por muitos, até mesmo pela sua família. Mas assim como José fez, Pai, nós queremos fazer também. Queremos colocar tudo em Tuas mãos, tudo em oração, as nossas dores, as nossas lutas, nas Tuas mãos, Pai. E confiando em Ti, e crendo que o Senhor fará nós esquecer todo o nosso sofrimento. Todo o sofrimento que nós passamos e estamos passando. E que a nossa história, o nosso testemunho, Pai, possa servir, Senhor, de exemplo. Assim como a história de José serve de exemplo, que a história do meu irmão, da minha irmã, também sirva de exemplo para outras pessoas, Pai, que estão passando por lutas, por sofrimento e não estão entendendo. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, glorificar o Teu nome em todo o tempo. Porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que está conosco na hora da adversidade, Pai. Ainda que o inimigo tente, Senhor, paralisar esta vida com dor, com sofrimento, com rejeição, o Senhor nos impulsiona a perdoarmos, a esquecermos e recomeçarmos. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam receber honra da Tua parte, que eles possam receber bênção sem medida do Senhor, mas que se tiver alguém travado, alguém triste, amargurado, Pai, que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa vir operando na vida dele e dela, Senhor, para que tudo aquilo que eles têm passado, Pai, eles possam superar, para que lá na frente eles possam testemunhar, possam dar o seu testemunho de vida e que o testemunho deles sirva para levantar outros, em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros e ajuda, Pai, cada vida, cada um que aqui está. Não deixe que fiquem aprisionados em cadeias espirituais, que eles possam ser restaurados, libertos, salvos, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, que a história de superação de José sirva para todos nós. Amém? Vamos adorar a Deus? A verdade e a vida. Quem vem ao Pai a nascer por mim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai a nascer por mim, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Deus tem o melhor para mim e o melhor para você. Nosso Deus, ele é grande, mas ele tem propósito para a sua e para a minha vida. Mas você precisa lembrar da palavra, que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos vocês em Cristo.